Olá, pessoal. Então, já fazem alguns dias que eu tô querendo trazer algumas poucas reflexões sobre a palavra brincar e como é que eu vejo um pouco, né, esse tipo de atividade, não só em relação às crianças, né, que eu acho que é isso, né? O senso comum é isso, né? A criança brinca, né? Mas o que que cada um está querendo dizer com a palavra brincar, né? É muito diferente, né? Muitas vezes brincar tá conectado com fazer algo com uma importância menor, ou às vezes tá conectado com uma necessidade de desenvolvimento uh, psicológico, cognitivo, social, tal, tá sendo olhado com um olhar de desenvolvimento, e beleza, né? Ok, existe esse aspecto, né, de desenvolvimento também. Às vezes está associada com brinquedos, né? E na nossa cultura, na nossa monocultura ocidental, vamos dizer assim, hoje em dia está muito conectado com coisas prontas, específicas, que onde a criança está numa posição como a gente muitas vezes está de consumidor. E aí a questão que eu coloco assim, quem consome quem, né? Com determinados artefatos, né? Beleza. Ok, mas a palavra brincar, ela tem também uma certa origem, assim, etimológica, assim, na palavra vínculo, né, na palavra conexão. E, poxa, o que que isso significa, né? A gente pode pensar, assim, a conexão, de uma pessoa com uma atividade, um objeto, ou ou, assim, conexão dessa pessoa com uma outra, com um objetivo X ou Y, né? Dá para pensar dessa forma e isso é bem interessante, né? Conectar, brincar com o vínculo. Vou falar um pouquinho depois sobre isso, assim. A forma como eu vejo, assim, e do meu estudo e trabalho que eu já desenvolvi, né, com crianças, eu vejo muito, assim, o brincar como um tipo de atividade, né, possível do ser humano. Isso não inclui só a criança, onde a pessoa que está ali nessa atitude de brincar, ela está completamente envolvida com aquela atividade e aquela atividade em si gera prazer, né? Independente do que for surgir da consequência, né, das ações que ela está fazendo. Então, aquilo em si. E é muito interessante, nesse sentido, assim, observar esse movimento em crianças pequenas, bem pequenas, assim, quando elas começam assim um movimento muito forte de brincar isso, enfim, como eu posso dizer assim, não é uma coisa assim, do nada começa, não, é uma coisa muito gradual, mas tem uma fase muito interessante de observar, de poder observar o engajamento nas atividades, a qualidade da atenção e o quanto a criança não está tão preocupada com o que outra pessoa vai pensar, ou a opinião e tal. Não que ela não possa querer mostrar o que ela fez, o que ela está fazendo, não é isso. Mas isso de querer mostrar e estar tá preocupado com uma performance, geralmente é muito conectado com as pessoas com quem essa criança vive, sabe? Que vão ter um certo olhar para aquele brincar, vão qualificar, vão adjetivar, é bonito, é feio, é assim, assado. E, bom, como a criança tem, toda criança e todo ser humano tem uma necessidade primordial de se sentir parte, se sentir aceito, essas interações com adultos ou, enfim, crianças maiores vão tendo um impacto sobre esse tipo de atividade, vão influenciando, né? E a maneira como eu vejo assim, aos poucos, acontece muito, a gente vai perdendo a nossa entrega, a nossa disposição de estar completamente envolvido com aquilo. Não que a gente não vai conseguir, mas assim, vão ter outros atravessamentos, outras influências, né? E eu acho bacana, assim, porque, bom, pude ter, por um longo período da minha vida, experiências com crianças, né? Na ludoteca Pulo do Gato, onde eu trabalhei diretamente com crianças por uns 8 anos, mais ou menos. Também com a minha própria experiência de paternidade e tal. Mas além disso, também eu tive sempre muito interesse, muito antes da psicologia assim, ocidental.
me interessei por psicologia oriental, vou colocar dessa forma. Uh, começar pelo budismo, depois o yoga de uma maneira mais intensa. E quando eu... E aí é muito marcante, assim, tem uma obra muito marcante para mim que se chama Mente Zen, Mente de Principiante. Eu recomendo muito. Não é um livro muito grande, assim. Eu acho, assim, para mim é um marco, né? A leitura, a contemplação dessa obra, enfim, daí, claro, as práticas de meditação e tal, os convites a isso, né? Mas mente de principiante tem essa expressão, assim, a forma como ele descreve isso, que é como se fosse o ponto de partida e o ponto de chegada e o caminho, né? Eu entendo dessa forma, né? Eu entendo dessa forma, assim, a proposta da obra, né? E da forma como esse autor fala sobre o Zen é muito rico e é muito interessante eu ver, assim, cara, isso tem muito a ver, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas essas qualidades que se desenvolvem ali tem muito a ver com as qualidades de um brincar de uma criança pequena ainda, que não tem tanta influência, né, dos adultos, assim. Então eu acho muito interessante isso, sabe, poder ver, assim, no yoga, por exemplo, tem uma expressão que eu já comentei algumas vezes aqui, Karma Yoga, né, Yoga na ação. Eu também vejo, que interessante, eu acho fantástico contemplar sobre isso, né, colocar a nossa ação, a nossa atenção na ação em si e aos poucos ir desenvolvendo uma maturidade para que a gente se sinta aberto para o que for que aconteça. Bom, eu não controlo as consequências dessa ação e tem muitas outras influências ao redor que vão mudar, vamos dizer assim, uma ideia que eu tive possível de algo que aconteça, mas assim, colocar a atenção na ação em si, assim, e descobrir, né, vamos dizer assim, uma certa satisfação profunda de estar presente na ação em si. Ok. Enfim, é muito mais amplo do que isso, estou só resumindo, mas eu falo isso, eu conecto muito com o brincar. E aí eu penso quantas atividades nós adultos nós mantemos que tem esse tipo de qualidade, assim. O que a gente faz pelo, assim, em que tipo de atividade a gente se envolve pelo prazer da atividade em si, sem estar pensando em performance, em resultados, sem estar querendo, sei lá, mostrar para alguém alguma coisa. De novo, não que seja um problema performance ou querer mostrar para alguém, não é isso. Mas assim, o quanto a gente tem atividades onde a gente se nutre de fato nessa atividade, né? Então acho que esse é um ponto que eu já estou um tempinho querendo trazer, refletir. É um assunto muito amplo. E, lá atrás eu falei, né, brincar como vínculo. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é assim, eu vejo bastante isso. Quanto mais seguro os vínculos, vamos falar da criança de novo, quanto mais seguro é uma criança nos seus vínculos principais, seus apegos primários, ou figuras primárias de apego, quanto mais segura ela se sente, mais ela ela relaxa. Mas ela se, sabe, não precisa sustentar nenhuma postura, de um tipo ou de outro. Quanto mais ela relaxa, mais se abre para ela muitas possibilidades de ação, mais ela experimenta, mais ela consegue realmente aprofundar essa atividade do brincar e, bom, naturalmente, mais ela vai desenvolvendo seus potenciais singulares. Então, eu vejo assim o quanto também esse tipo de atividade tem conexão com a nossa sensação de segurança, né? E aí nós adultos também, a gente nasce com uma necessidade de vínculos que vão nos estruturando, mas a gente quando cresce a gente não deixa de ter, não que seja a mesma necessidade, mas a gente não deixa de ter necessidades de conexões estáveis com outras pessoas, né? De redes de apoio. E isso eu vejo que tem uma conexão muito grande com a nossa capacidade de entrega, de brincar. É isso, gente. Até mais.